Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade com a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje vamos estar lendo o capítulo 6, intitulado O Espírito Santo como Intercessor. Jesus se tornou filho do homem e viveu na terra como homem. Aqui nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Quando desceu da glória, era só espírito. Não tinha corpo humano. Deus formou-lhe um corpo e natureza humanos no ventre de Maria. Quando voltou à glória após a ressurreição, levou consigo glorificado. Ele hoje está na glória, revestido de um corpo de homem. Como tal, Jesus é intercessor no céu, representando os interesses do homem diante do Pai. Antes, porém, que Jesus morresse em nosso lugar e ressurgisse, voltando assim à glória de onde veio, disse aos seus discípulos: Portanto, nada vos digo senão a verdade, quando vos afirmo ser proveitoso, bom, conveniente, vantajoso para vós que eu vá embora. Porque se eu não for o consolador, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, auxiliador, não virá a vós para uma íntima comunhão convosco. Mas se eu for, enviar-vos-ei para estar em íntima comunhão convosco. João capítulo 16, verso 7, na versão amplificada. A palavra que Jesus usa aí para o nosso santo, para o Espírito Santo, no grego é Paracletos, e aparece ainda em João capítulo 14, verso 16 e versículo 26, e João 15, verso 26. Em João 14,16, Jesus se refere a ele como outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso demonstra que o Espírito Santo é da mesma qualidade e da natureza de Jesus. Viria, portanto, ocupar seu lugar ao lado dos discípulos, de um modo ainda mais profundo. O apóstolo João usa o mesmo termo Paracletos para Jesus em sua primeira epístola, e que é traduzido em português para advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Paracletos é alguém chamado para estar ao lado, isto é, em auxílio de alguém. Navine comenta, é primariamente um adjetivo verbal e sugere a capacidade ou adaptabilidade para prestar auxílio. Era usado num tribunal para denotar uma assistência legal, conselho para a defesa, um advogado. Então, geralmente, um que pleiteia a causa do outro. Um intercessor, advogado, como em 1 João capítulo 2, verso 1, falando do seu Senhor Jesus. No sentido mais amplo, significa um socorredor, confortador. Cristo era isto para os seus discípulos pela implicação da palavra. Outro, halos, um outro da mesma sorte, e não héteros, diferente. Consolador, quando falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado à igreja. Uma vez na glória, Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja na terra, de acordo com a sua promessa. Ora, o Espírito não tem um corpo humano, logo não podia operar aqui, mas por causa da aliança que temos com Deus em Cristo, tudo que é nosso é dele, incluindo o nosso corpo. Por isso mesmo ele veio para viver naqueles que foram regenerados por Cristo pelo poder da sua morte e ressurreição, mediante a sua própria operação. A igreja é o corpo de Cristo, o Espírito é o Espírito de Cristo, portanto, a igreja é também o corpo do Espírito Santo, lugar onde ele habita e a partir de onde se manifesta na terra, conforme declara o apóstolo Paulo. Não discernis e entendeis que vós, toda a igreja de Corinto, sois templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vós, para estar em casa em vós, coletivamente como uma igreja e também individualmente, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Assim sendo, ele intercede na terra usando o coração do cristão e sua boca. Como está o homem em Cristo no céu, Deus está na terra na pessoa do Espírito Santo no crente. Este lhe oferece o corpo através do qual ele opera aqui. Assim, pois,
Como há um intercessor no céu junto ao trono, Jesus há um intercessor na terra junto ao homem, o Espírito Santo. Jesus fala pelo homem ao Pai e o Espírito fala por Deus a nós. Jesus representa os interesses do homem no céu e o Espírito representa os interesses de Deus na terra. O que então Jesus queria dizer com tais palavras? Convém-vos que eu vá. É como se dissesse: por aqui eu tenho um corpo igual ao de vocês, limitado. Quem quer ver-me, ouvir-me, aprender, tem que vir atrás de mim, deixando o trabalho, a casa, a família e estar comigo. Agora, como eu vou embora, levando comigo o corpo que tomei na terra, quando eu chegar de volta ao céu, mandarei o Espírito Santo para estar sempre com vocês e dentro de vocês. João 14, versos 16 e 17. Onde quer que vocês estiverem, e viverei com vocês, aliás, em vocês, e não serei mais um. Operarei através de milhões. Eu estava restrito à Galileia, mas então andarei nas ruas de todas as cidades do mundo. Enquanto agora eu tenho um corpo, depois terei milhões, e em cada um deles eu estarei andando, falando, operando sinais e maravilhas por meio do Espírito que hei de enviar. E foi isso que aconteceu. Uma vez no céu, enviou o Espírito Santo para a terra. Ele tomou um corpo de homem e nos deu o Espírito de Deus. Portanto, céus e terra estão ligados para sempre. O crente está em Cristo, à direita do Pai, e Cristo está em nós, na bendita pessoa do Espírito Santo, nosso Paracleto. Um elo de ligação entre céu e terra. O Espírito Santo é o veículo de comunicação entre Deus e o crente. Jesus está à direita do Pai, intercedendo, e o Espírito Santo, que é Deus, está em nós e sabe exatamente o que se passa lá na glória. Ele ouve Jesus e traz a palavra para o nosso espírito humano recriado. Temos uma linha direta entre o céu e a terra, entre o nosso espírito e o trono de Deus. João 16, verso 13 e 14 declara: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-har de anunciar. Como o Espírito Santo também Como o Espírito Santo também é intercessor, a ligação com o céu é perfeita. Há um intercessor no céu que é perfeito porque é Deus e porque é homem. E há um intercessor na terra que é perfeito porque é Deus e mora dentro do homem. Eu tenho autoridade na terra, nasci de mulher, sou filha do homem, tenho um corpo, mas porque estou em aliança com Deus, ele vive em mim pelo seu Espírito. Então eu me movo com ele, sou sua boca, dou voz à sua palavra e sou canal de sua própria intercessão. Deus vive na terra na pessoa do seu Espírito Santo. Ele me tornou seu filho, portanto tenho acesso à sua presença no céu em espírito a hora que quero. Jesus se tornou filho do homem e opera na terra a hora que quer. Há uma aliança entre Deus e o crente, e é isto que a intercessão está falando. Aqui está o princípio estabelecido. Toda intercessão verdadeira começa lá no trono, com Jesus orando, sendo que o Espírito Santo toma a oração de Jesus, transmite ao espírito do crente e este abre a boca e ora em harmonia com ele. O Espírito toma um peso de oração que está em Jesus e coloca em nosso espírito. Quando dependemos dele e a ele nos entregamos como vasos, seu mover se fará presente em nossas intercessões, com gemidos inexprimíveis, lágrimas e palavras que transcendem a nossa mente. O Espírito Santo é o elo de ligação entre nós e o céu. A assistência do Espírito na intercessão. O Espírito Santo tanto intercede por nós, como nos ajuda em nossa intercessão. É disso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, sunanti lambonai.
em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Aqui está um grande mistério que nos tem sido revelado. Jesus intercede no céu e o Espírito Santo intercede na terra. Ele é o assistente do cristão para guiá-lo no modo como deve orar. A residência oficial da pessoa de Deus Pai é na glória, no trono. A residência oficial da pessoa do Filho é à direita do Pai, na glória. A residência oficial da pessoa do Espírito Santo na presente dispensação é na terra, na igreja, no corpo de Jesus. É, portanto, através do corpo que o Paracletos intercede na terra. Se o Espírito Santo vive no cristão, é no coração deste que ele vai interceder. É com sua boca que as intercessões serão feitas na terra. Com seus olhos chorará, com sua voz gemerá. Em seu coração as forças intercessórias se moverão. Como precisamos nos entregar ao Espírito a fim de as suas intercessões na terra não serem limitadas? Não devotar-se à intercessão é recusar-se a entender ao chamado em nosso espírito para orar. É limitar a ação desse maravilhoso Espírito em nós e na vida dos homens. Nosso corpo é o corpo do Espírito Santo na terra, através do qual ele desenvolve seu ministério na vida da humanidade, para que os eternos propósitos redentivos de Deus se consumam. Torna-se necessária a cooperação do crente com o Espírito Santo. A expressão nos assiste, sunantilabanomai, no grego, significa segurar juntamente, do lado oposto, isto é, cooperar, assistir. Este é o verbo que Marta usou quando pede a Jesus para dizer a Maria que a ajude na cozinha. Lucas 10, verso 40. Imaginemos que alguém precisa carregar uma mesa, mas não consegue fazê-lo sozinho. Alguém vem e segura o peso do outro lado. Isso é exatamente o que o Espírito Santo faz conosco em nossa vida de intercessão e em todo o viver cristão. Isso deixa claro que o Espírito Santo não vai orar sem a parceria do crente. Ele é um assistente e não aquele que faz o que deveríamos fazer. Dedico-me à oração e ele vem em meu auxílio, dando as palavras adequadas e a direção. Vou orar por um enfermo e ele me assiste, trazendo o poder de cura. Levanto-me para pregar o evangelho e ele vem em meu auxílio com seu poder, dá-me as palavras e convence o pecador. Lanço mão no arado para executar algum comando divino e ele me socorre, dando-me a habilidade para o seu desempenho e assim por diante. É sempre uma parceria, o Espírito Santo e o crente e o Espírito Santo. Tenho o corpo e sou homem para me mover entre os homens e ele tem a palavra e o poder para operar. Dou minha boca, minha voz e ele dá a palavra e libera o poder do trono. Portanto, entrego-me à intercessão e ele dá-me os motivos que estão no coração de Deus e me leva a orar em linha com ele. O Espírito intercede de acordo com o que Jesus ouve. Onde Jesus está? No céu, à direita do Pai. Onde está o Espírito Santo? No espírito do cristão, na terra. Mas ele é Deus, logo é mediador. Tanto está no céu e comunga com o Pai e o Filho, quanto na terra e comunga com os filhos de Deus. Não conseguimos entender tudo quanto a Bíblia nos revela, mas podemos aceitar os seus ensinos. A realidade do cristão ser a habitação do Espírito na terra é um mistério, mas é uma verdade, porque ele é Deus, não é limitado. Conhece a vontade de Jesus no céu, nas suas intercessões junto ao Pai. Sabe aquilo que Jesus quer que seja gerado na terra, onde as coisas têm que começar, os planos para cada vida, tudo. Enquanto estamos em comunhão, ele transmite ao nosso espírito, através de uma impressão, um texto bíblico ou uma comunicação espiritual,
a vontade do Pai sobre uma determinada situação. O Espírito Santo é a fonte de revelação dos propósitos de Deus. Quando começamos a orar, o que Ele mesmo traz ao nosso espírito, colocamos-nos em perfeita sintonia com o grande intercessor, Jesus, diante do trono da graça. A intercessão movida pelo Espírito sempre resulta porque é feito de acordo com a vontade do Pai, como está escrito. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, verso 27. O Espírito Santo está dentro de nós e, como ele conhece a vontade do Pai, conhece também tudo a respeito da nossa vida. Nosso futuro, para ele, é um eterno presente, pelo que pode trazer-nos ao Espírito a revelação da vontade de Deus, não somente para as nossas próprias vidas, mas também para as causas que motivam nossas intercessões. Que graça inaudita, que amor indizível o de Deus para conosco, que nos outorgou tão excelso ajudador. Seria uma loucura tentar orar sem sua assistência. As intercessões geradas pelo Espírito Santo são sempre em linha com a palavra de Deus. Jesus é a palavra, portanto, tudo o que ele ora é de acordo com a palavra, sendo que quando oramos o que ele revela, estaremos orando a palavra com ele. Haverá aí uma perfeita sintonia. Nós, o Espírito Santo e Jesus, na intercessão, estaremos diante de Deus Pai, orando a mesma coisa, orando a palavra. Essa é a intercessão que funciona. Eu na terra falo movido pelo Espírito Santo, respaldado pela palavra escrita. Portanto, aquele que se levanta como verdadeiro intercessor na terra é, de um certo modo, a boca do Espírito Santo, falando aqui o que Jesus está falando no céu, diante do trono de Deus Pai. Esta é a intercessão que abala o inferno e libera o poder de Deus. Insistimos, toda intercessão movida pelo Espírito Santo e respaldada pela palavra tem o poder do trono para trazer a sua plena manifestação. Eterna aliança. Quando pensamos no maravilhoso Espírito de Deus, sempre conosco e em nós, assistimos-nos em tudo, conscientizamos-nos de que Deus estabeleceu entre nós um relacionamento de aliança. Assim como Maria transportava dentro de si a vida de Deus pelo corpo formado em suas entranhas para abrigar Jesus, nós transportamos hoje a vida do próprio Deus na pessoa bendita do Espírito Santo, vivendo em nós. Reflita, sou transporte da vida, palavra, amor, graça, compaixão e misericórdia de Deus na terra. Sou o leito através do qual seu amor alcança os homens. Deus tem na terra a minha boca, portanto ele pode falar aqui. Tem um coração, o meu, portanto pode amar. Deus tem mãos, as minhas, logo pode abençoar. Tem pés que podem ir ao encontro dos homens e conquistá-los para si. Deus tem um corpo na terra, o meu, portanto, ele tem acesso à terra, pode operar nela livremente, falando e realizando os seus milagres através do seu Espírito em mim. Tudo que é meu procede dele e volta para ele, como um relacionamento de minha aliança. Tudo que é meu é de Deus, para o louvor da sua glória. Há uma aliança entre os céus e a terra. Tenho linha direta com o trono de Deus, pelo doce Espírito Consolador. É assim que minhas intercessões têm uma dimensão sem par. Posso chegar a Deus, movido pelo Espírito, através da mediação de Cristo. Todo o grandioso poder de Deus está à minha disposição. A Deus a glória. Por aqui encerramos o capítulo 6. Próximo vídeo vamos dar início ao capítulo 7. Sejam abençoados.